Opa, tudo bem com vocês, futuros imigrantes? Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, porque aqui vai estar começando o nosso treinamento Saia do Brasil Contratado. Esse é o primeiro episódio, serão aulas bem técnicas. Meu nome é Maicon, eu sou consultor de imigração aqui da Imigrar-se. Mas antes da gente entrar em todo o conteúdo, eu quero mostrar para vocês duas notícias, tá bom? Muito importantes, que eu quero que você dê uma analisada. A primeira é da revista Exame. É uma revista muito famosa aqui no Brasil, né? Na América Latina. Ela faz análises econômicas de países e do comércio exterior. E uma delas ela fala sobre o Canadá. Estou falando sobre ela porque fica bem fácil para você pesquisar essa manchete. Em uma entrevista que ela fez, ela participou de uma coletiva com o ministro do Canadá, em que ele fala que o Canadá tem um projeto para atrair mais de 450 mil imigrantes, ou seja, quase meio milhão, tá bom? De imigrantes para o ano de 2023, tá bom? Essa é a primeira. A primeira notícia que eu quero que vocês tenham em mente. A segunda já não é de uma revista, é de uma agência de imigração muito famosa, a IMI Canadá. Se você não conhece, eu te convido também a pesquisar sobre. Já ela afirma, ela trabalha com isso, né? Ajudando as pessoas a imigrarem. Ela afirma que até então o Canadá só enviou cerca de 40 mil convites. O que são os convites? Quando você faz seu pedido de visto, os agentes de imigração do Canadá vão olhar, vão ver, e se você estiver apto para estar indo para o Canadá através da opção de visto que você escolheu, eles vão te fazer um convite para você estar continuando, certo? Então, quando você ouvir que foi enviado certa quantidade de convites, quer dizer que foi aprovado a primeira etapa do pedido da pessoa. Ou seja, eles querem quase meio milhão e só 40 mil foi aceito. Porque isso quer dizer o quê? Que menos de 10 vezes menos de pessoas conseguiram isso. A ponto que o Canadá está criando meios para que você imigre, para sanar essa necessidade, para profissões distintas. Eu vou estar falando isso mais, né, nas próximas aulas, mas eu quero que você entenda. Ele está criando formas para professores, para construtores, para várias formas para incentivar mais ainda que a pessoa consiga ir. Tá bom? Eu quero que você tenha isso em mente. Porque eu falei uma empresa famosa, uma revista famosa, para que você saiba, quando eu falo que o Canadá precisa de imigrantes, você não acha que é algo da minha cabeça e nem algum delírio, alguma coisa assim, é algo que existe. E eu falei essas empresas, essas famosas, a revista e essa empresa, para que você consiga pesquisar caso queira. Tá bom? Agora sim, agora a gente pode estar ingressando nessa aula, nesse curso. Eu falei isso só para abrir a sua mente para o que está por vir agora. Mas antes da gente já entrar na parte técnica, na parte conceitual, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Maicon Rodrigues e eu sou consultor de imigração da página Imigrar-se, né? Tenho um escritório Imigrar-se e sou consultor aqui online e trabalho também no meu escritório. E o que eu faço da vida? Como que eu comecei? Na verdade, eu não fiz nenhum curso, nada assim especial para me tornar consultor de imigração. Eu, na verdade, vim da construção civil. Por isso vocês me veem aí falando com bastante propriedade sobre construção às vezes. E o que eu fazia? Eu trabalhava na parte de, como eu posso dizer, mais de vendas. O que é a parte de vendas? Sabe aquele sistema de construir casa? Minha Casa Minha Vida, daí mudou Minha Casa Verde e Amarelo, agora voltou para Minha Casa Minha Vida. É o que? Eu era, posso dizer, o construtor. Eu tinha o escritório, né? Pegava a pessoa que quer construir uma casa e oferecia dois tipos de serviço para ela. Ou a gente construía a casa para ela, entregava a chave pronta, ou fazia só a assessoria, né? Para ela conseguir o contrato. Oferecia esses dois trabalhos assim. Ou seja, a gente pegava e construía casa financiada para venda ou direto para a mão da pessoa. Enfim, eu sempre trabalhei muito com isso. E como que eu entrei nesse mundo da imigração, nesse mundo que fala muito sobre imigração, tudo isso, conteúdo todo dia, mensagem, atendimento e tal? Foi de uma forma assim uma forma boba. Eu estudava bastante devido a esse meu trabalho, cursos de gestão,
transações imobiliárias, essas coisas. E um desses cursos de gestão financeira. Em uma determinada aula de economia, a professora começou a falar sobre dados demográficos. E o que é dados demográficos? É a quantidade de pessoas que vivem em um certo local, tem a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, tudo isso. E ela chegou no ponto que falava do Canadá. E quando ela falou do Canadá, ela comentou que existiam várias formas de imigração, o país criou para ajudar a economia, né? Tinha pouca gente lá e eles precisavam de imigrantes, por isso foi criando essas formas. E eu achei muito legal, porque eu vinha pesquisando já sobre como ir para um país de primeiro mundo para trabalhar com financiamento imobiliário, né? Eu já trabalho com isso aqui no Brasil, falei, quem sabe não dá certo. Então, acabou a aula, conversei um pouco com a professora, ela explicou mais um pouco, meio por cima. Enfim, aí eu comecei a pesquisar por minha conta. Eu falei, eu vou entrar no Google, eu sou uma pessoa que sabe mexer no computador, eu sou uma pessoa que sabe pesquisar, eu vou fazer minha pesquisa aqui. E quando eu comecei a pesquisar, provavelmente você também passou por isso. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi muita dificuldade, porque era muito conteúdo, e um conteúdo aleatório, difícil. Cada link que eu pesquisava parecia que estava falando a mesma coisa, mas de forma totalmente diferente. Eu fiquei muito perdido daí. Via lá que tinha várias formas de migrar, cada link que eu clicava era um diferente. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir aprender isso aqui? Eu não vou conseguir. Aí eu continuei pesquisando, fui escrevendo, né? Eu mesmo fiz uma pesquisa, tentei fazer um arquétipo e não consegui. Aí eu falei, eu vou precisar adquirir algum curso, alguma coisa que me explique melhor isso. Aí eu comecei a pesquisar agências, né, de imigração que tinham trabalho assim de assessoria, que falava, que explicava, que tiraria uma hora para me atender e me ensinar o que eu precisava fazer. Então, nessa minha pesquisa eu encontrei uma muito famosa também, muito grande, tá? Que ela aceitava isso. Só que era muito caro a consultoria, a assessoria deles, muito caro mesmo. Não era nem por hora. Dava para você contratar por hora, mas as taxas deles eram por minutos. Você contratava 20 minutos ou 40 minutos, né? Era quase R$400 20 minutos. Aí se você contratasse os 40 minutos, eles davam um desconto, ficava 700 e pouquinhos lá. Eu falava, cara, eu não sei praticamente nada, eu vou ter que ficar muitas horas para aprender. Então lá fui eu, continuei pesquisando, entrei em todos os sites em inglês, sites em francês, os que tinham em português de blogs. Entrei em contato com canadenses que moravam no Canadá. Entrei em contato até com consulados canadenses para ver se tinha alguma informação para me passar. E montei tudo que eu sabia, que eu adquiri nesse conhecimento, escrevi. E as partes que ficou faltando, que ficou uma lacuna, sem eu saber o que fazer, eu peguei e adquiri essa consultoria, esse treinamento para aprender, entendeu? Aí você imagina, foi umas 2, 3 horas quase sendo pagas para aprender e tá aqui podendo falar para vocês isso, tá bom? E depois que eu aprendi, eu não vim direto para cá. Eu fiz o quê? Eu abri esse meu serviço de consultoria para me testar o que eu aprendi e ver se resolvia mesmo antes de eu estar falando aqui. Então eu comecei a colocar em prática, eu comecei a vender esse serviço, a oferecer, né, o meu serviço de consultoria para quem quer migrar presencial, por vídeo, enfim. Comecei a oferecer esse meu serviço. E eu vi que estava dando certo, que eu tinha aprendido, só que eu vi, quando eu estava trabalhando, eu percebi uma coisa, que das dezenas de formas que tem de migrar, 3 são as principais que resolviam quase de todo mundo, de todos os clientes. Que é a principal, as principais pessoas que me buscavam eram pessoas comuns, pessoas de profissão simples, não era o que eu imaginei, porque quando você pensa em imigração, em intercâmbio, qualquer coisa para outro país, você já pensa o quê? Precisa de muito dinheiro para conseguir, né? Normalmente pessoas que fazem intercâmbio, que vão para lá, são pessoas assim que têm uma condição muito alta, né? E quando eu aprendi, o que eu achei bacana foi isso, não precisa. Claro que tem agências que cobram um preço alto para fazer isso para você, mas é o serviço delas, né? Elas cobram tanto que elas quiserem. Mas não precisa. Principalmente a parte que eu me especializei, que eu falo sempre aqui, que são as permissões de trabalho. É muito simples, você não tem praticamente gasto burocrático nenhum através dela.
você vai gastar mesmo com sua passagem, se você não tem os documentos ainda que precisa, correr atrás aqui no Brasil do que precisa, esse vai ser o seu maior gasto. Você pode ter certeza. Tanto é que é por isso que eu me especializei e decidi soltar bastante conteúdo a respeito gratuito aí na internet, várias sacadas, vários macetes e tudo isso, e decidi fazer esse curso aqui também. Por quê? Porque a maioria das pessoas que procurava a gente eram pessoas comuns, pessoas simples, que não tinham uma fortuna para pagar. Então eu falei, eu vou ministrar essa parte gratuita. Por quê? Porque assim eu fico conhecido, né? As pessoas vão saber quem eu sou, vai ajudar a divulgar o meu trabalho e eu ainda vou conseguir ajudar pessoas. Certo? Então eu sei que isso não tem nada a ver, isso talvez não vai te ajudar a migrar para o Canadá, mas eu queria te dizer quem sou eu, como que eu aprendi. Eu sou uma pessoa comum que pesquisou, adquiriu um trabalho, um produto que me ensinasse a poder estar ensinando vocês. E eu acho que eu precisava falar isso, porque senão vocês vão falar, da onde ele aprendeu? Quem que ensinou ele? Não, eu tive alguém, né? Essa empresa que eu contratei as consultorias, você falava com um advogado canadense, ele te ensinava essas coisas, ele tirava todas as suas dúvidas do que podia e do que não podia fazer, como que funcionava, enfim, tudo isso, tá bom? Então, eu sei o que pesquisar, eu sei o que você deve fazer, o que você não deve fazer, então eu sei como fazer você trabalhar no Canadá. Então, bora lá agora, nós vamos entrar agora, nesse momento, na parte que você precisa aprender. Essa é a parte chata, tá bom? Eu digo isso porque eu vejo. Quando a gente está ensinando alguma sacada assim, a gente atende muito por vídeo, né, os clientes. Quando a gente está ensinando alguma sacada para ela emigrar, falando sobre o país, a pessoa fica inclinada, assim, interessada. Mas quando a gente entra nessa parte conceitual, a pessoa já fica assim, meio chata, com aquela cara de sono. Mas você precisa saber, tá bom? Isso aqui é essa parte chata que você não encontra no Google. Essa parte chata que na verdade, que vale esse treinamento, que você tem que saber. Vai falar um pouco sobre dados demográficos e do porquê isso pode ajudar na economia do país. Então, preste bastante atenção. Eu vou falar brevemente, vou ser simples. Eu vou dar, por exemplo, só a introdução para você, porque você não precisa se adentrar muito nesses dados econômicos, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que você se atente a isso daqui. O Canadá é um país muito grande, evoluído economicamente, muito top, pode-se dizer. Por isso que é um dos países mais visados para estar migrando, é um dos passaportes mais fortes existentes. Então vamos lá. Mas por que um país tão grande, um país tão evoluído cientificamente, economicamente, socialmente, tudo isso precisa de imigrantes, está passando por essa crise, tanto que precisa de 500 mil, igual a reportagem falou, o próprio ministro falou, 500 mil de pessoas. Vamos lá. Os países têm uma tendência, países quando chegam a um certo nível de desenvolvimento econômico e científico, que é o quê? Uma baixa taxa de natalidade. O que é baixa taxa de natalidade? As pessoas tendem a ter menos bebês, menos filhos. Eles tendem a focar mais no quê? O casal se casa, né? Alguns deixam para se casar um pouco mais velho ou casam novos, só que a prioridade deles não se torna ter filhos e formar uma família. A prioridade deles se torna o quê? A carreira, o trabalho, a vida financeira deles. Então, eles deixam para ter o filho quando já estão com uma idade um pouco alta ou não se importam em ter filhos. Eles acham que os filhos vão atrapalhar, eles preferem... fala que os dias são difíceis para criar filhos, enfim, dão várias desculpas, mas eles tendem a isso, eles tendem a evitar de ter filhos. Alguns tendem a adotar filhos que já em orfanatos, coisas desse tipo. Isso você pode até pesquisar também, você vai perceber que tem essa tendência. Todo país que é muito evoluído, eles tendem a ter esse problema, que é o que? A baixa taxa de natalidade. E devido a ciência ter evoluído bastante, os planos de saúde funcionar, as pessoas tendem a viver mais, entendeu? A taxa de... a qualidade de vida é maior, então as pessoas conseguem chegar numa idade mais avançada rapidamente. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? As pessoas ficarem mais velhinhas. E o que é isso? É o quê? É ruim para a economia do país.
Porque a pessoa, quando ela já está, por exemplo, com 80, 90 anos, seus 70, na verdade, 80 anos, ela tende a se aposentar. Normalmente ela recebe alguma ajuda do governo, tem, né, esses benefícios que é dado para a pessoa idosa. E quando ela chega nessa idade, ela tende a gerar menos, como eu posso dizer, menos impostos. Porque quando ela está numa idade avançada, ela não vai fazer um empréstimo para rodar a economia do país, ela não vai estar mais trabalhando registrado, enfim, uma série de coisas que ela não vai fazer. E além dela estar aposentada e gerando menos imposto, ela começa a dar, como eu posso dizer, um prejuízo para o país, né? Porque ela não está gerando mais tanto quando ela gerava quando era nova, e agora o país ainda tem que ajudar ela com os planos de saúde, com a aposentadoria e tudo isso. E isso fica muito ruim para a economia. E o país antecipando uma crise, porque as pessoas não estão tendo mais filhos. Não estão querendo, a maioria não está querendo, quando tem é um no máximo. E estão ficando mais velhas, né? Estão conseguindo, devido à ciência, ficar mais velhas. Se continuasse assim, o país no futuro seria um país só de velhinhos. Ou seja, seria um país cheio de vovozinhos apenas e sem pessoas novas. Não tem problema nenhum. Não há uma discriminação com os vovozinhos, com os idosos. Só que, igual eu falei, os vovozinhos idosos, eles não geram tanto para o país. Aí, visando esse problema, né, as pessoas formadas em economia, os ministros, os presidentes, começaram a trabalhar. Falaram, não, a gente precisa de jovens aqui para eles virem comprar casa, para eles virem financiar carro, financiar casa, trabalhar, pôr a mão na massa, gerar e gastar, gerar imposto, entendeu? Eles falam, não, a gente, então se os nossos cidadãos não estão conseguindo, aliás, não querem ter bastante filho, enfim, fazer a coisa acontecer, a gente vai precisar de imigrantes, é a única forma. Então eles começaram a criar meios para as pessoas imigrarem. Criaram lá um meio, eles viram que esse meio não englobava muita gente, aí criaram outro meio, foram criando formas para atrair mais pessoas. Foi criando, a ponto que existe mais de 70 caminhos para você estar conseguindo migrar para o Canadá, tá bom? E foi criando, e estão criando até hoje. Igual eu falei lá no começo, eles estão criando algumas formas especiais. Era para ter lançado, segundo eles, em julho agora, estamos no último dia do mês, mas não teve a novidade, que englobava construtores, pessoas da área da logística, enfim, coisa desse tipo, ainda não saiu. Saiu algumas para professores, pessoas que trabalham na área de ciências exatas, saiu bastante novidade, mas não saiu igual essa que eles falaram ainda. Porque até hoje eles estão trabalhando, querendo que as pessoas vão para lá para trabalhar, devido a esse déficit de pessoas, entendeu? Déficit de pessoas. E eles sabem que o imigrante vai para lá para quê? Para ter uma vida melhor, para conseguir comprar uma casa melhor, viver melhor, para trabalhar, certo? Então, quando alguém te perguntar o porquê você quer ir para o Canadá, o porquê você escolheu ir para o Canadá, você já vai saber, ó, tem essa facilidade para ir no Canadá por causa disso, as pessoas lá, né? Você vai saber explicar certinho. E quais são as oportunidades? Agora nós vamos para a parte interessante. Quais são as oportunidades para você? Para você que está indo para lá. As oportunidades são bem essas aqui, então preste bastante atenção. Devido a estar faltando pessoas para trabalhar lá, profissões simples, profissões comuns aqui no Brasil se tornam raras lá. E por ser rara, eles fazem o quê? Pagam mais. Se tem um monte de gente fazendo aquilo, não é tão valioso, as pessoas tendem ao quê? A escolher o mais barato, vou pegar esse aqui. Mas lá não, lá falta. E eu vou falar uma profissão aqui que todo mundo conhece. Eu separei duas profissões que todo mundo conhece. Claro que a primeira eu vou estar falando, por eu já ser da área de financiamento aí, de imobiliários, né? Compra, venda, essas coisas, eu vou falar do pedreiro. Todo lugar, todo mundo no Brasil sabe o que é o pedreiro, todo mundo conhece um, já passou em vez de uma construção, viu eles trabalhando, certo? Só que aqui no Brasil não é tão valorizado. Os caras trabalham pra caramba e mesmo assim não é tão valorizado. Aqui na minha região, aqui na região de Maringá, onde eu moro, no Paraná, o pedreiro autônomo, ele ganha cerca de entre 150 a 180 o dia de serviço. O autônomo registrado ganha menos. É claro, o autônomo, quanto mais ele trabalha,
ele gera mais, mas a média salarial deles, normalmente trabalhando de forma comum, é essa. Entendeu? Tem gente que acha que é muito, é pouco, na verdade. É pouco. E aqui no Brasil, se você vê, é muito raro você achar um bom para trabalhar para você. Entendeu? Que nem se eu te falar agora, me fala o nome de 3 profissionais, pedreiros que você teria coragem de colocar dentro da sua casa para trabalhar. Talvez você tenha facilidade de dizer o nome de 3, mas talvez não. Entendeu? Por quê? Porque é muito raro. Encontra aí um construtor, um pedreiro mesmo, e conversa com ele. Cara, tá fácil de você conseguir mão de obra para te ajudar? Um pedreiro autônomo, fala para ele, você tá conseguindo? Ele vai te falar que tá difícil. Ele vai falar que ele tá tendo que negar serviço, se ele for um pedreiro bom, ele vai te falar, eu tô tendo que negar serviço, porque eu não consigo pessoas boas para trabalhar comigo, porque é difícil. É hora que aqui no Brasil a gente não tem o déficit de pessoas que tem no Canadá, tá? O Brasil não chegou nesse nível ainda. Aí você imagina lá como que não tá. E eu vou te falar quanto que ganha o pedreiro lá. O sistema salarial no Canadá é diferente do Brasil, tá bom? E lembrando, eu tô falando dessa profissão porque é uma profissão que todo mundo conhece, tá bom? E aqui não é valorizado. Eu vou te falar como é valorizado lá, tá bom? O sistema lá, para estipular o seu salário, é diferente. Nas ofertas de emprego, eles colocam 2 formas para você estipular o salário. Eles vão colocar por hora trabalhada, né? Normalmente você vai trabalhar 8 horas, normal, 40 horas por semana, vai estar escrito lá. Só que eles vão falar quanto que eles pagam por hora, ou eles vão falar quanto paga por ano. Qual que é a diferença um do outro? Por hora é para você trabalhar ali o tempo que você quiser, tranquilo, nada. Por ano é uma profissão, eles vão querer um cargo um pouco mais de responsabilidade para você, uma pessoa que eles querem a longo prazo. Eles não querem uma pessoa para ficar ali como pode ser livre. Eles querem uma pessoa a longo prazo, vai pedir bastante coisa para você. Por isso eles já estão oferecendo um salário por ano, para a pessoa que tem interesse em trabalhar durante um ano. Mas você vai receber por quinzena ou por mês normal, certo? Então vamos lá. O salário de um pedreiro com experiência de cerca de 2 anos é 40, em média entre 40 e 45 dólares a hora. Você sabe o que é isso, pessoal? Vamos fazer um cálculo aqui junto, eu e vocês. Vamos até arredondar, tá bom? Ele vai trabalhar 8 horas por dia, tá bom? Vamos arredondar para 40. A média salarial é 44, 45. Vamos colocar 40 dólares a hora. 40 vezes 8 vai dar 320 dólares canadenses, tá bom? E vamos trazer agora para o real também, esses 320. O dólar canadense está 3 e pouquinho, ali beirando 4 reais. Mas vamos arredondar para 3, tá? E era 320, vamos arredondar para 300, tá? Dá em média 900 reais por dia, tá bom? Quando que um construtor comum, trabalhando em uma empresa, ia ganhar isso por dia, pessoal? No Brasil, 900 reais por dia. Quando? Tá? Isso que eu tô falando, esses 40 dólares por hora, é trabalhando com uma empresa, não é autônomo não. Ele vai estar lá, como se pode dizer, fichado na empresa. Tá? E é um salário muito alto no Canadá também, porque você deve estar pensando, tá ganhando isso, mas lá isso aí não é nada. É sim, porque o salário mínimo no Canadá é 14 dólares a hora, em média. Cada província, né? Província são os estados lá. Em vez de estado, então não de província. Tem mas a média é entre 14 a 16 dólares a hora no máximo. Ou seja, vai estar ganhando um pouco mais de 3 vezes, um pouco mais de 3 salários mínimos. O que é muito dinheiro lá também. Entendeu? E diferente aqui no Brasil, que o pedreiro, ele tem que saber fazer, aqui pelo menos, não sei, talvez em outro estado seja um pouco diferente. Aqui o pedreiro tem que saber ser carpinteiro, tem que saber ser azulejista, encanador, mexer com a parte de alvenaria, tem que saber amarração de ferro, tem uns que até solda aí algumas coisas. Tem que saber tudo. Lá não. Você falou que você é pedreiro, você vai trabalhar só com alvenaria, concreto armado, assentando tijolos, essas coisas. Você não entra em outra área. Carpinteiro é outra coisa, é outra profissão, ou seja, é bem dividido. Ou seja, o pedreiro aqui vai poder escolher o nicho, a área que ele trabalha, se ele querer, que ele for melhor, mais especializado, para trabalhar lá, tá bom? E antes de eu gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa, eu achei mais de 1000 vagas de emprego para pedreiro lá, entendeu? Então, tá aí, se você conhece algum, diga para ele seguir, nos seguir, ver essa aula, que ele vai ficar muito animado, porque ele vai viver muito bem, tranquilamente com esse salário lá, tá? Dá para viver tranquilo, conquistar muita coisa,
no país que esse salário, na verdade. Porque lá, além de pagar, né, tão bem, lá também tem uma carga, como eu posso dizer, tributária muito menor que aqui no Brasil. Coisas que valem muito aqui, lá tem um valor, mas é bem menor, tá bom? Eu vou estar deixando para falar isso mais para próxima aula, sobre essa parte aí dos impostos, sobre essas coisas assim, do que dá para fazer com o dinheiro, o que não dá. Vamos lá para outra profissão que eu deixei bem claro aqui para vocês. Eu vou falar duas. Eu vou pegar a de mecânico. A profissão do quê? De mecânico. Por que eu tô pegando essa profissão? Porque eu estava atendendo um cliente, eu estava fazendo uma consulta para ele. Ele era engenheiro mecânico. Aí eu fui lá no site e coloquei, né? Engenheiro mecânico para pesquisar. E o site, ele faz um filtro, né, para pesquisa. Quando acabou as vagas de engenheiro mecânico, começou a aparecer só a de mecânico, entendeu? Aí eu comecei a ver para mecânico, cara, e o salário do mecânico era maior do que o do engenheiro mecânico. Para mecânico de caminhão, mecânico de trator. Tem um gatinho meu miando aqui, ó. Chegou agora aqui na sala, no escritório. Enfim, torcer para ele não quebrar tudo aqui, derrubar tudo. Mas vamos lá. Então, o mecânico, ele ganhava mais do que o engenheiro mecânico. Eu fiquei, cara, eu achei muito bacana. Muito bacana mesmo. O cara que vai... porque precisa, né? É uma realidade que no Brasil não tinha. Eu achei muito bacana. Eu estava começando a trabalhar na época com isso. Achei muito legal, cara. O cara que desenha o projeto pro mecânico lá, para arrumar, tá? O cara que desenha o carro, que faz... não carro, né? Carro é engenheiro automotivo, desculpa. O cara que desenha a peça, não, engenheiro mecânico, tal, tá ganhando menos do que o mecânico, que aqui no Brasil também é uma profissão que você pode dizer. É raro você achar um bom mecânico, mas não ganha tão bem. Tava ganhando cerca de... eu não lembro direito, mas estava ganhando uns 5, 6 dólares a mais por hora do que o engenheiro mecânico. E digo mais, o ajudante de mecânico estava ganhando um salário semelhante ao de engenheiro mecânico. Eu falei, caramba, cara, é demais isso. Então, eu falei só essas duas profissões para vocês, porque são duas profissões que todo mundo conhece. Todo mundo. É a mesma coisa que falar de médico, de policial, todo mundo sabe o que é. Pedreiro e mecânico, que são duas profissões simples, duas profissões bem tranquilas aí, que você acha em toda a cidade, né? Aí eu fico pensando sobre você. Talvez você tenha um curso superior, você tenha uma outra profissão aí muito mais, como eu posso dizer, requisitada que esses dois. Quanto será que não seria o seu salário lá? Quanto será que você não ganharia morando no Canadá, trabalhando no Canadá? Entendeu? Então eu quero que você tenha essa oportunidade em mente, tá bom? A nossa aula aqui já tá ficando bem longa, eu me programei para deixar 30 minutos, tá? Por episódio. E eu vou estar deixando para a próxima aula a gente falar o quê? Eu vou estar falando só sobre as permissões de trabalho. Eu vou entrar um pouco mais nessa parte das oportunidades que você vai ter lá, como funciona para você adquirir as coisas, a diferença dos preços das coisas aqui no Brasil e lá, para você entender como funciona essa carga econômica, a diferença que existe nos dois países, tá bom? E vou estar falando muito